Então aqui, ó, só para destacar, esse livro eu tirei da Anatomia e Fisiologia de Seelen, um livro que eu também utilizei para estudar os estudos de anatomia, que tem aqui, né, outros vídeos aqui no canal, e eu também utilizei para retirar algumas imagens e alguns textos. Então, conforme a gente havia visto, esse é o canal de vazamento, que ele está constantemente aberto, né? E repare, então, que ele passa sempre para onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, justamente porque é um processo passivo, né? E aqui ele mostra, então, a diferença, né, dos canais iônicos de vazamento de potássio e de sódio, ok? Já os canais iônicos com portão, o que seria isto? Esses canais, eles ficam fechados até que sejam abertos por sinais específicos, né? Parecido com o que a gente viu ali da questão das proteínas, da proteína carreadora, né? Ele fica fechado o tempo todo. Assim que ele recebe um sinal específico, aí sim ele abre. Então, nós temos 3 principais tipos de canais iônicos com portão: ativados por ligantes, dependentes de voltagem e outros canais iônicos com portão, né? Então, vamos ver a diferença de um por um. Os canais iônicos ativados por ligantes, como o próprio nome já sugere, eles vão ser estimulados a abrir quando a substância química, como um neurotransmissor ou um hormônio, se liga ali na porção do receptor desse canal, certo? Um exemplo claro é o efeito da acetilcolina sobre o canal de cátions de acetilcolina da junção neuromuscular, que é algo que a gente vai ver mais à frente. Mas só para que a gente compreenda como é que como ocorre esse processo fisiológico desses canais, esse é um exemplo claro, certo? Então ele está ali, ele tem um portão, né? Como ele tem um portão, ele pode abrir ou fechar, ele não está constantemente aberto, e ele só vai abrir, então, quando ele estiver estimulado por um ligante específico, né? Nesse caso aqui, químico, hormonal, né? Já as comportas ou canais iônicos regulados por voltagem, né? É quando nós temos esse canal controlado pelo potencial elétrico através da membrana celular. E qual seria um exemplo claro disso? A abertura e fechamento dos canais de sódio, no qual a carga negativa normal existente no meio intracelular faz as comportas de sódio permanecerem rigorosamente fechadas, tá? Quando a parte interna da membrana perde a sua carga negativa, ocorre a abertura das comportas, possibilitando a passagem de sódio para o meio intracelular. Justamente porque, como nós vimos ali lá no comecinho, né? O que nós temos mais no meio intracelular? Potássio, fosfato e outros compostos. E o que nós temos mais no meio extracelular? Sódio, né? E outros íons, outras substâncias. Então, é esse processo que envolve voltagem, polarização, despolarização, que faz com que funcione, abra ou se feche esses canais iônicos regulados por voltagem, ok? Já outros canais iônicos com portão são aqueles que respondem a outros estímulos, além de ligantes ou alterações de voltagem. Um exemplo claro são os receptores do tato, que respondem à estimulação mecânica da pele. Então, não está envolvido nem com voltagem e nem com neurotransmissor ou algo hormonal, químico, né? Ou simplesmente toque na pele, um estímulo mecânico, estimula os receptores do tato. Então, é um aspecto bem interessante aqui, né? Ainda sobre a velocidade efetiva da difusão, existem 3 importantes fatores determinantes para essa velocidade, que são permeabilidade, diferença de concentração e potencial elétrico. São os fatores que determinam a velocidade efetiva da difusão, seja ela, né, a difusão simples ou a facilitada. O que seria essa permeabilidade? É a condição expressa como a razão entre a velocidade efetiva da difusão por unidade de área da membrana, ou seja, quanto menor a área da membrana, maior a velocidade de difusão. Quanto maior a área da membrana, menor a velocidade de difusão. Essa relação é denominada permeabilidade. Já a diferença de concentração se refere à velocidade efetiva
de difusão através de uma membrana celular, sendo proporcional à diferença na concentração da substância que sofre difusão, né? Ou seja, quanto maior a diferença da concentração, maior a velocidade efetiva, né? Conforme a gente já havia dito naquela ideia intuitiva, de que onde eu estou no lugar mais concentrado, eu quero ir para um lugar menos concentrado, né? Ou aquele exemplo clássico que a gente sempre escuta. Se nós estamos em um ônibus totalmente cheio, o que a gente quer fazer? A gente quer sair dali, né? Então, se a gente está num ônibus lotado, a nossa tendência é sair desse ônibus. Então, a ideia é essa, certo? Quanto maior a diferença de concentração do meio interno, ou seja, dentro do ônibus para fora, maior vai ser a minha velocidade para querer sair desse ônibus, tá? Então, a ideia da diferença de concentração é esta. Já com relação ao potencial elétrico, o terceiro indicativo para a gente saber, né, sobre essa velocidade efetiva de difusão é quando nós temos um potencial elétrico na membrana, os íons eles vão se mover, justamente porque a diferença de concentração entre esses íons que geram esse potencial elétrico, né, em virtude de suas cargas elétricas. Quando a diferença de concentração alcança um nível autossuficiente, os dois efeitos vão se equilibrar mutuamente, criando um estado de equilíbrio eletroquímico. E quem que descobriu isto? Como calcular essa diferença de concentração, para que a gente entenda mais para frente como funciona a funcionalidade da bomba de sal de potássio, como ocorre um potencial de ação, como descobrir isso, como calcular isso, né? Então, essa diferença de concentração, ela pode ser calculada utilizando essa equação de Nernst. Então, a equação de Nernst, nós temos que a força eletromotriz, calculada em milivolts, ela é igual a mais ou menos 81 dividido por Z, onde Z é a carga elétrica do íon, multiplicado pelo logaritmo da razão entre a concentração interna desses íons, dividido pela concentração externa desses íons. Então, é realmente um cálculo complexo, né? Mas que nós temos, então, tabelado vários valores para que a gente entenda a concentração de sódio, de potássio, justamente aí, né, quando a gente está falando do potencial de ação neuromuscular, ou enfim, para que a gente entenda qual que é a real diferença da concentração desses íons. Então, essa equação é de extrema importância. E trazendo, então, mais um livro super bom para estudo da fisiologia, foi o Garton Hall que eu trouxe, né? Então, essa imagem foi retirada do livro da 14ª edição, capítulo 5, tá? Lá na página 38, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Além desses tipos de transporte através da membrana, no caso da difusão simples e facilitada, nós temos também um importante processo denominado osmose. Claro que a gente não poderia deixar de falar da osmose. Relembrando, né, obviamente. Então, a osmose, ela é o movimento efetivo de água através de membrana seletivamente permeável, causado por uma diferença de concentração de água. Eu até coloquei aqui algo que eu sempre gosto de lembrar, porque faz total sentido para mim. A água gosta de diluir. Então, onde eu tenho mais concentração de algo, é onde a água vai, porque a água gosta de diluir. Então, essa é um bom macete para que a gente lembra, certo? Onde está mais concentrado é o caminho que a água vai percorrer, é lá que ela vai, porque a água gosta de diluir, ok? Apesar desse transporte constante pelo fato de água ser o componente mais abundante em nosso organismo, o volume de uma célula permanece sempre o mesmo. Olha só que interessante. Porém, pode haver o desenvolvimento de uma diferença de concentração de água através de uma membrana celular. Aquele processo que a gente estudou, né, de uma célula isotônica, hipertônica e hipotônica. Isso acontece porque ocorre uma diferença de concentração. Então, se eu tenho maior concentração no meio intracelular, o que a água vai fazer? Entrar, porque a água gosta de diluir. Ela vai para o meio onde está mais concentrado. Essa célula vai inchar. Agora, se eu tenho maior concentração no meio extracelular, o que a água vai fazer? Vai para o meio extra, vai sair do meio intracelular, deixando a célula murchinha, porque a água gosta de diluir. Então, todos esses processos, eles ocorrem justamente por uma diferença de concentração de água. Mas, na maioria das vezes, o nosso corpo busca sempre esse equilíbrio, né? Esse transporte de água, ele permanece constante. Quando isso ocorre, a água desloca-se da membrana, causando um inchaço ou encolhimento, né, devido à pressão osmótica, conforme
eu comentei. A pressão osmótica ela pode ser calculada segundo a relação do número de partículas por um volume de líquido, no qual o denominador é sempre a quantidade em volume do líquido e não da massa da partícula. Isso é importante, tá? Porque conforme esse macete aqui, né, que eu gosto sempre de lembrar também, eu trouxe para vocês. A água gosta de diluir. Para diluir, ela precisa estar em um meio líquido, né? Então, a relação é sempre sobre o volume e não sobre a massa da partícula. Geralmente, a energia cinética, a energia do movimento de cada molécula ou íon que colide uma membrana é aproximadamente a mesma, independente do seu tamanho. Então, um fato bem interessante também, que a gente já vai entender mais para frente por quê. Dessa forma, o que determina a pressão osmótica de uma solução é a concentração da solução, justamente porque a água gosta de diluir. Estou sendo bem chata nesse ponto, mas é porque faz muito sentido e me ajuda demais a entender. Espero que seja assim para vocês também. Para além de todos os possíveis transportes passivos, seja diretamente pela membrana ou com auxílio de proteínas carreadoras, há também aqueles transportes que necessitam de energia pelo fato de irem contra o gradiente de concentração. Ou seja, se eu estou dentro de um ônibus lotado e tem mais pessoas para entrar, porque eu estou no horário de pico, vai ser legal? Não vai, mas essa pessoa vai dar o sangue para entrar, porque ela precisa entrar no ônibus. Isso é contra o gradiente de concentração. Vocês acham que ela vai entrar com facilidade ou vai ter que fazer uma força, empurrar os coleguinhas? Vai ter que empurrar, porque ela precisa entrar e já está lotado. Esse fato dela ir contra o gradiente de concentração é o que nós denominamos de transporte ativo. Aquele que vai utilizar a moeda energética, o nosso ATP, trifosfato de adenosina. Vamos entender então ou relembrar como esse processo ocorre. O transporte ativo ele pode mover uma substância contra um gradiente eletroquímico, soma de todas as forças de difusão que atuam na membrana, que incluem as causadas por diferença de concentração, diferença elétrica e por diferença de pressão, né? Então, esses três tipos de diferenças podem causar um transporte ativo. Existem dois tipos de transporte ativo e em ambos os casos ocorre uma dependência por proteínas transportadoras que atravessam a membrana celular, assim como ocorre na difusão facilitada. Então, nos dois tipos de transporte ativo, nós vamos precisar do auxílio de proteínas para que esse processo ocorra, senão não ocorre, certo? Então, vamos entender. São denominados dois tipos de transporte ativo, primário e secundário. O transporte ativo primário é a energia que se origina diretamente da quebra do ATP ou de outro composto de fosfato de alta energia. A bomba de sódio e potássio, presente em todas as células do corpo, ela transporta íons sódio para fora, 3 sódios para fora da célula, íons potássio para dentro, especificamente 2 íons sódio para dentro da célula, responsável pelo estabelecimento de um potencial elétrico negativo. A proteína transportadora tem um ativante, tem atividade de adenosina trifosfatase e a ligação simultânea de íon sódio e potássio provoca o aumento da atividade de ATPase da proteína. O que eu quis dizer com todas essas palavras difíceis? Que o transporte ativo primário é aquele que vai quebrar diretamente uma molécula de ATP, simplesmente isso. E como é que isso ocorre? Justamente, né, conforme a gente está falando aqui no caso da bomba de sódio e potássio, a proteína transportadora ela vai ter atividade dessa importante estrutura da adenosina trifosfatase, né? Essa ligação então simultânea do íon sódio e potássio vai provocar o aumento da atividade justamente dessa estrutura, da ATPase da proteína. E é isso que vai permitir o processo de transporte, tá? Em seguida, ocorre a clivagem. O que significa isso? A separação, a quebra de uma molécula de ATP, formando uma molécula de ADP. Então, trifosfato de adenosina, eu fiz a quebra direta através desse complexo, né, entre sódio, potássio e a atividade da ATPase da proteína. Eu perdi um fosfato foi liberado. Eu tenho agora uma proteína chamada de adenosina trifosfato. 2 fosfatos enquanto um foi perdido, tá? E a liberação desse fosfato que foi perdido,
ele tem alta energia, né? No qual acredita-se que essa energia produza uma mudança conformacional na molécula da proteína transportadora, que vai causar a expulsão dos íons sódio para fora e potássio para dentro, para tentar restabelecer o equilíbrio, justamente porque a gente tem maior concentração de íons potássio dentro do que fora e maior concentração de íons sódio fora do que dentro, tá? Então é justamente esse processo que vai acontecer. Já o transporte ativo secundário, como o próprio nome diz, ele vai utilizar a energia derivada do transporte ativo primário, que é essa quebra direta que nós vimos, né, pelo transporte ativo, e o gradiente eletroquímico do sódio vai impulsionar a maioria dos processos desse tipo de transporte. O cotransporte e o contratransporte são duas formas desse tipo de transporte, tá? Então, dentro do transporte ativo secundário, nós temos essas duas classificações. O cotransporte e o contratransporte. O que seria isso? Vamos entender. O cotransporte é a energia de difusão do sódio, que pode puxar outras substâncias junto com ele e na direção, utilizando uma proteína transportadora. Se a gente lembrar aqui das nossas aulas, né, de biologia molecular, a gente consegue lembrar, né, se quiser uma forcinha, que a proteína Symport, ela é muito parecida, né? Por quê? Porque a proteína Symport, ela permitia a passagem de duas ou mais substâncias, né, em sentidos no mesmo sentido, né? Que é o que acontece com a cotransporte. Ela permite com que o sódio passe, só que o sódio, devido à sua carga elétrica, ele consegue puxar outros íons com ele. E eles vão ser transportados para a mesma direção. Então, se o sódio ele vai sair da célula, ele vai puxar com ele outros íons e eles vão andar juntos no mesmo sentido, para fora da célula, né? Isso aí é muito parecido com o que a proteína Symport faz, com a sua funcionalidade, né? Já contratransporte, como o nome diz, contra, significa aí que eles vão estar em sentidos opostos, né? Vamos pensar. O íon sódio e a substância a ser contratransportada, eles vão se mover em sentidos opostos da membrana, como o movimento da proteína antiporte que nós vimos lá em biologia molecular. Então, vamos entender. Além do sódio, a proteína contratransporte, ela consegue também carregar, além do sódio, o cálcio, né? Então, ó, íons sódio para dentro da célula e íons cálcio para fora da célula. Esse processo a gente vai ver na contração muscular. Então, ao mesmo tempo em que o íon sódio ele vai sair da célula para manter novamente esse equilíbrio, o íon cálcio ele vai querer entrar na célula. Então, repare que eles estão indo em sentidos opostos, mas ao mesmo tempo. Isso é chamado de contratransporte. Certo? Um tipo de transporte, né? Como nós vimos, ativo secundário. Que lembra muito o quê? Lembra muito a proteína antiporte que nós vimos lá em biologia molecular. Mas para que a gente entenda, vamos pensar, onde é que isso ocorre? Olha só, particularmente nos túbulos proximais dos rins, no qual os íons sódio se movem do lúmen do tubo, não sei o que eu quis dizer aqui, acho que é para o interior das células tubulares. E os íons hidrogênio são contratransportados para o lúmen. Então, esse aí é um exemplo fisiológico que acontece, né? Justamente nesse transporte aí secundário, denominado contratransporte, tá? Então, eu espero que a gente tenha conseguido entender esses processos até aqui. E no próximo vídeo, então, a gente começa a adentrar de fato na bomba de sódio e potássio, ok?